Preciso te explicar como é que vão funcionar os bônus caso o Corinthians aceite vender André para o Milan. Nova proposta do clube italiano, bem melhor do que a primeira. Você vai lembrar? Primeira proposta de 15 milhões de euros fixos, mais 2 milhões de euros em bônus. O Milan apareceu com uma nova oferta de 18 milhões de euros fixos, mais 4 milhões de euros em bônus. A grande questão entre torcedores do Corinthians era como vão funcionar esses bônus. São valores acessíveis? São metas inalcançáveis? Pois bem, 2 milhões dos 4 milhões de bônus serão pagos pelo Milan caso o André bata metas daqui até a metade do ano. Vale a lembrança de que o André não pode se mudar agora para o Milan, até porque a janela na Itália está fechada. Então, esses 2 milhões de euros em bônus estão atrelados a minutos do André em campo. Como o Corinthians, caso venda o André, vai fazer enorme questão de receber esse dinheiro, é natural que o André seja utilizado e o Corinthians tenha direito aos 18 milhões de euros fixos, mais 2 milhões de euros em bônus. Só aí com 20 milhões de euros, a gente está falando de 120 milhões de reais. Apenas pelos 70% dos direitos econômicos que pertencem ao Corinthians, o André e seu representante já aceitaram abrir mão dos 30% a que teriam direito. Os outros 2 milhões de euros em bônus serão pagos com metas atreladas à performance dele no Milan. Há uma parte com jogos, outra parte relacionada a títulos que dependem do coletivo. De qualquer forma, a nova proposta bem mais interessante. Começo a imaginar que o negócio possa acontecer, apesar de a pressão em cima do presidente Osmar Stabile indicar a vontade coletiva de permanência do André, pelo menos até o fim da atual temporada. Última informação sobre o tema: se confirmada a venda do André para o Milan, ele se torna o principal negócio, o negócio mais caro da história, já feito pelo Corinthians, superando o Moscardo, negociado alguns anos atrás por 18 milhões de euros. Olha só, vamos falar agora dessa questão envolvendo o Cebolinha que está aí na capa. Eu conversei com uma pessoa importante da cúpula corintiana, né, querendo já saber de reforços no meio do ano. Eu sou chato com esse assunto. E um dos jogadores que seria uma espécie de prioridade é o Cebolinha. Só que o Cebolinha tem uma questão importante. Ele quer deixar o Flamengo, ele não está feliz no Flamengo, ele quer uma transferência, ele tem contrato até o final do ano. Então seria mais viável hoje a contratação do Cebolinha, muito mais viável para o ano que vem, temporada 2027, onde o Corinthians promete gastar um pouquinho mais. É um pedido do Dorival. O Dorival sonha com o Cebolinha, conversou com o Cebolinha. Para a diretoria, né, o Corinthians vai ter o apoio do Dorival, negociando, o próprio treinador falando diretamente, ajudando no negócio. Agora, é um negócio que vai ser para o ano que vem. Existe um sonho pequeno do Dorival para o meio do ano, mas é difícil. Por quê? Porque o Cebolinha já fez 5 jogos no Campeonato Brasileiro, 4 como titular. Então a gente sabe que a regra mudou, né? Ainda há esperança, porque são 12 jogos agora, né? São 12 jogos, a regra ela teve, né, essa mudança. Então a gente sabe que tem uma esperança, né? Até a edição do ano passado, de 2025, né, que foi conquistada aí pelo Flamengo, do Brasileiro, um atleta podia se transferir se tivesse disputado no máximo 6 jogos, tá? Agora, a partir desse ano de 2026, esse número dobrou, o limite passa a ser 12 partidas. Quer dizer, ainda há esperança, né? Ainda há esperança. O Cebolinha fazendo mais 7 jogos ainda com a camisa do Flamengo, ainda poderia se transferir no meio do ano, com o Corinthians com grana, ele já podendo assinar um pré-contrato, enfim, contrato mais curto, seria mais barato, enfim, é sonho, tá? É prioridade, é sonho. Ano que vem, esse ano, é sonho. Vamos aguardar, mas é um jogador que eu aprovo muito e entendo o Dorival. Até uma carência no elenco, né? A gente vê até a seleção brasileira jogando agora, quando entram jogadores de velocidade, como as coisas mudam. Tá certo? Vamos embora falar muito do Sport Clube Corinthians Paulista. Primeiro eu quero falar de uma bolada que o Corinthians pode receber no meio do ano agora, nessa janela de transferências, e não é com venda do André, possível venda do André ou possível venda do Breno Bidon, não, tá? É uma possível venda do zagueiro Murilo, isso mesmo, tá? Isso porque o Liverpool da Inglaterra está cogitando oferecer 80 milhões de euros, 480 milhões de reais pelo zagueiro Murilo, revelado pelo Corinthians e que defende o Nottingham Forest da Inglaterra, tá?
a informação vem dos portais ingleses, e se isso acontecer realmente de fato no meio do ano, o Corinthians tem 10%, né, do lucro da venda. Isso para o Corinthians é maravilhoso, né? A gente pode fazer uma conta aqui, lembrando que o Corinthians vendeu o jogador por 12 milhões de euros, né, para o Nottingham, e o lucro seria, né, se vender por 80 milhões de reais, 68 milhões de euros, né, não de reais, né? Se for a proposta de 80 milhões de euros, o lucro seria de 68 milhões de euros, né? O que daria aí os 10%, né, do Corinthians, 6,8 milhões de euros, ou seja, mais de 40 milhões de reais. Essa grana seria muito bem-vinda, né? Então o torcedor corintiano, mais do que nunca, até pelo sucesso da carreira do Murilo, que merece, enfim, vamos torcer para que ele venha se transferir para o Liverpool, né? Para o bem dele e também, né, para o bem da saúde financeira do Corinthians. Deixe o seu like aqui, ó, comente aqui embaixo o que você acha disso. Agora, eu queria a opinião de vocês sobre a escalação do Corinthians. Cauê, Mateuzinho, Gustavo Henrique, Gabriel Paulista e o Matheus Bidu. Aí ele montou uma coisa esquisita no meio campo, né? Alan, André, Charles, certo? Breno Bidon e Yuri Alberto e o Garro. Cara, meio que um 4-5-1, Renan. Não deu nada certo, né? O time não conseguiu jogar, não andou, me conta. Exato. Foi os 5 jogadores no meio de campo. Acho que a intenção dele era controlar o jogo por esse setor, né? E é um setor que o Fluminense com o Hércules e o Martinelli, né? O Acosta, são 3. Então ele imaginou, vou colocar 5 ali, eu vou gerar a superioridade numérica e conseguir controlar o meio de campo do Fluminense, que é muito bom, né? De ótima articulação, de transição também, né? O Hércules, o menino tá de fato voando, chegou de fato no Fluminense, né? Fez um grande jogo na minha visão, não só pelo jogo. O Martinelli, então, nem se fala, né? Faz tempo já que ele joga muito bem, e o Lúcio armando o time. Mas essa intenção dele, ele não conseguiu em nenhum momento do jogo. Não é quando não estava 11 contra 11, em nenhum momento do jogo ele conseguiu com que essa superioridade numérica fizesse com que o Corinthians controlasse o jogo, com que o Corinthians dominasse o jogo, tirasse as ações do Fluminense. Eu acho que foi isso que ele tinha como intenção inicial, e essa formação, também na minha visão, isolou demais o Yuri. Aí o Yuri, mesmo, né, ele é um jogador que a gente sabe muito bem, voluntarioso, se movimenta muito, ataca o espaço, ataca a profundidade, mas mesmo assim não estava recebendo a bola para finalizar, estava muito isolado no campo. Então o que ele tinha como intenção, na minha visão, deu errado, que era essa a intenção dele, mas na minha visão deu completamente errado, porque o Fluminense dominou em todos os setores do campo, não só no meio do campo, mas em todos os setores. Na transição em velocidade, a zaga do Corinthians não suportou em momento nenhum, a linha de 4 do Corinthians não suportou, a velocidade do Serna, do Savarino, não suportou. Portanto, tudo que ele teve como estratégia, e um detalhe, né, que você trouxe, Massini, com 10 dias de trabalho, né? 10 dias de trabalho, a gente espera muito mais de desempenho das equipes. O resultado vai ser consequência disso. Ninguém ganha um jogo por acaso. Num jogo de futebol, a vitória ela é construída, né? E o Corinthians o que daqui a pouco a gente vai falar sobre o São Paulo também, sobre isso. Esse tempo todo de trabalho e pouquíssima ideia de jogo, né? É muito tempo? Não que seja muito tempo de trabalho, né? Mas é um tempo razoável para você ter descansado, recuperado alguns jogadores e trabalhado variações, ideias. E o Corinthians entrou em campo completamente sem ideia de jogo, sem alternativas de criação de jogada para vencer o Fluminense. O Fluminense venceu por 3 e poderia ter vencido por muito mais. Foi, de fato, como o Massini tem falado, foi um atropelo, não sei se foi esse termo que ele usou, atropelo, um chocolate, sei lá o que, foi, e poderia ter sido muito mais. Poderia ter... Amasso, exatamente. Poderia ter sido mais, poderia ter sido um vexame histórico dentro do Maracanã, né? E é isso que fica na minha cabeça, Massini. Então, algum tempo de trabalho e praticamente nada de ideia. O que ele tinha como intenção com esses 5 meio-campistas, ele pode até explicar ali na entrevista coletiva, mas na minha visão, que era
controlar minimamente o meio de campo, equilibrar o meio de campo com o controle da posse de bola, gerando superioridade numérica. Ele não conseguiu em momento nenhum do jogo, nem 11 contra 11. Pois é, Renan, e a gente não pode esquecer, os amigos aqui no chat são muito inteligentes, né? Estão lembrando que o Tite está na pista, né? Tá bom? O Vinícius, por exemplo, que é o fora do rival, a galera... amigo, a galera... Mas a torcida corintiana está querendo o Tite, é isso? Eles são a favor? Pô, poderia ter até uma enquete sobre isso aí, né? Boa. Você é a favor da troca de técnico no Corinthians? Aí você pode até perguntar, gostaria de ver o Tite de volta ao comando do Corinthians? Acho que essa é a pergunta. Você gostaria de ver o Tite de volta ao comando do Corinthians? Igor, a gente faz jornalismo, né? E muitas vezes o torcedor que está vendo a gente acha que a gente apela para o sensacionalismo, mas não é um fato isso, porque a gente sabe como funciona o futebol, né? Então, 8 jogos sem vencer com a camisa do Corinthians não é algo simples de se administrar. O cheiro da grama, para mim, foi um amasso. Aí no Maraca, qual é que foi a sua sensação, valorizando também a grande vitória do Fluminense, né, cara? Senão o torcedor do Fluminense vai ficar, pô, ganhamos o jogo, ganhamos bem, né? Não dá para falar só do Corinthians. Exato, Massini. A gente também tenta olhar um pouco de forma mais equilibrada para isso aí, porque de fato esse time do Zubeldia está muito organizado. E aí essa reação com o Corinthians, quando pega um time organizado, ela acaba ressaltando os problemas atuais do Dorival, né? E o negócio fica mais complicado ainda. Não é que o Corinthians perdeu para um time que está brigando para a zona de rebaixamento, alguém que estava em condição pior no campeonato e aí também entrou num colapso assim fora de casa e perdeu. Mas é o que você está falando em relação ao desempenho, né? Não foi uma questão pontual. Essa atuação de hoje não foi um ponto fora da curva em termos de resultado, desempenho do time. Eu mencionei o primeiro tempo, né? Que foi esse sim a fora da curva, mas de fato essa tem sido uma constância no Corinthians, essa falta de alternativas, né? O Yuri Alberto, coitado, tá morrendo de solidão no ataque hoje, correndo para lá e para cá, né? Tanto que foi substituído no segundo tempo. As entradas desses jogadores novos aí, o Linga, depois o Mano Zac, o Zacaria aí também não deram solução, ali, enfim, o caldo já estava entornado. Então, defensivamente também o Corinthians com seus problemas, então mesmo valências importantes do Dorival Júnior no lado mais conservador, ou o pacote básico do Dorival Júnior não está sendo aplicado nesse time do Corinthians, então isso que gera, acho que, o questionamento do torcedor. Nem o modo Dorival ali, não estou nem exigindo, sei lá, jogar como jogou na final da Copa do Brasil, aqueles momentos de título do ano passado, mas aquele pacote básico, sabe? Não precisa nem ser o Dorival Premium, mas o pacote básico tá difícil de ser aplicado e a gente não conseguiu ver hoje no Maracanã. Então, por isso essa preocupação do torcedor, imagino eu, de ver o que tem acontecido com os Corinthians em campo. Massini, posso falar rapidinho? Falar. Esse primeiro gol, claro. Esse primeiro gol do Fluminense, que até estava passando ali o lance agora, como que um time que entra com 5 no meio campo, desses 5, 3 ou até 4 são mais volantes do que meias, e o time toma um contra-ataque desse, cara, é inexplicável. É inexplicável um negócio desse, que fica ali 2 contra 1, e jogadores de extrema velocidade, no caso o Serna, do outro lado o Savarino, o John Kennedy também, que é um jogador forte, tem velocidade. Então, esse lance. Olha o time completamente exposto para enfrentamento de 1 para 1 com um jogador com a velocidade do Serna. Então, essas coisas que eu não consigo entender. E essa opção de 5 atacantes. O Corinthians o tempo todo... de 5 atacantes, não, de 5 meio-campistas. O Corinthians o tempo todo exposto. Cara, desculpa. A atuação do Corinthians hoje, não quero de forma nenhuma tirar o mérito do Fluminense. Que o Fluminense, sob o comando do Zubeldia, não é esse ano que está invicto, né? Está invicto há algum tempo já, né? Acho que como mandante. Quando perdeu para o Vasco, acho que o mando era do Vasco, né? Se eu não me engano. Isso. Há quanto tempo que o Fluminense está invicto aí sob o comando do Zubeldia? E o time vai enfrentar o Fluminense no Maracanã dessa forma? Cara,
Poderia ter sido o exemplo do São Paulo, quando o São Paulo tomou de 6 no Fluminense. O Fluminense não conseguiu concluir todas as jogadas, né, como concluiu contra o São Paulo, mas Ô, Renan, vende os lances. você acha isso perigoso? Eu achei que o Fluminense tirou o pé. Ô Igor, você acha que o Fluminense deu uma recuada no segundo tempo? Eu achei que o time deu uma depois que entrou o Ganso, deu uma administrada. toca daqui. Deu uma administrada, em campo mas também, né? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.